Olá, meu amigo e minha amiga. Desde o início, quando eu criei o nosso Portal do José, eu venho apontando, denunciando e fazendo representações criminais contra a figura do inelegível, o ex-presidente da República, e muitas criaturas que orbitam ao seu redor, usando os instrumentos legais que nós temos como cidadãos, junto aos ministérios públicos, Justiça Eleitoral, Procuradoria-Geral da República, Tribunal de Contas da União, e às vezes as pessoas que entram aqui ficam com uma curiosidade, com uma interrogação, mas será que isso vai dar em alguma coisa? Gente, o que importa é a gente fazer o nosso papel como cidadãos. Eu sempre acreditei nisso, criei o nosso portal para esse movimento, para a gente reunir cada vez mais pessoas, conscientizar mais pessoas, tocar mentes e corações e fazer com que a justiça no nosso país funcione em relação a tudo aquilo que a gente sempre viu. Eu, na condição de professor de direito penal, direito constitucional, quando eu vi as aberrações desde o começo que esse governo praticava com a figura ali do inelegível e os seus auxiliares, eu tinha o dever, me sentia no dever moral de fazer alguma coisa. E agora eu vejo com muita satisfação que muito mais gente aqui no nosso país está começando a enxergar o futuro dessas criaturas. Porque analisando o Código Penal, a Constituição brasileira, o sistema jurídico brasileiro não tinha outra solução, outro destino para essas criaturas, senão depois de um processo com a condenação, de irem para a cadeia. E hoje nós estamos vendo muitas situações, está sendo impossível para essas criaturas conterem o esgoto que eles criaram, e agora as consequências estão cada vez mais próximas. Por isso eu tenho alertado aqui que muitas dessas criaturas estão tentando arquitetar a mesma coisa que muitos já fizeram, ou seja, fugir do território nacional. E aí as instituições têm que ficar cada vez mais alertas, estabelecer ali uma série de cordões para evitar esse tipo de situação, porque seria, enfim, o coroamento da impunidade e do banditismo aqui no nosso país. Para isso nós estamos aqui todos os dias fazendo esses alertas. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens e trazer também mais alguns elementos, algumas situações jurídicas que mostram como essa história está se desenvolvendo aqui no nosso país, como as instituições estão se movendo e como a criatura, o bandido mor da nação, sabe que irá para a cadeia. Antes de entrar aqui nos nossos temas, quero convidar você, que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você venha aqui para o nosso portal, se some conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê sempre seu joinha, o seu precioso comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. É uma forma adicional de você prestigiar, você se engajar aqui no nosso portal para que ele chegue a mais pessoas como você, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Começando com essa situação aqui, gente. Analisando algumas criaturas que eclodiram do nada, porque simplesmente grudunharam ali na figura abjeta do inelegível, a gente fica na dúvida se são apenas vigaristas, apenas entre aspas, se são apenas bandidos, estelionatários políticos, ou se são burros profundos, apedeutas profundos, apedeutinhas, né, filhotes do apedeuta mor da nação. Porque, vejam só, eles estão tentando escapar do esgoto de toda forma, mas não tem jeito, eles já mergulharam nesse esgoto. Desculpe estar usando essa metáfora aqui, porque, enfim, mas é isso que a gente enxerga. Uma dessas criaturas, são várias, tá? Estão tentando usar os mesmos argumentos. Que aquilo que nós vimos, nós não vimos. Aquilo que nós escutamos, nós não escutamos. Aquilo que nós percebemos no nosso país, nós não percebemos. Mas fica difícil, né? Nem lavagem cerebral poderia ser útil para esse tipo de situação. E lavagem cerebral para quem já está no esgoto, enfim, também não vai funcionar, né? Mas vejam só, a criatura publicou um vídeo com o seguinte título: Até a Globo admite na tentativa de atacar, Globo demonstra que Bolsonaro não cometeu crime algum. Então quer dizer que o Globo News está mostrando que o Bolsonaro não cometeu crime algum. E aí ele usa aqui um trecho de um debate que teve ali na Globo News, que eu quero compartilhar com vocês, para vocês verem, tirarem as suas próprias conclusões. Ou é vigarista, ou é muito burro, ou é as duas coisas juntas, né? Vamos lá. Em bom português, e eu ouvi assim... Ele está dizendo aqui, ele apontou o seguinte, né? Que o que a Globo News está apresentando inocentaria o Bolsonaro, diante disso aqui. Expressão de um investigador, porque Bolsonaro tentou e amarelou. Vocês viram o que ela acabou de falar, né?
que o Bolsonaro tentou e amarelou. Essa é a palavra do investigador, analisando o contexto ali dos crimes de Bolsonaro. Ela afirmou que o investigador disse que o Bolsonaro tentou, mas amarelou porque é covarde. Qual é a leitura que o vigário faz? Essa é a versão desse investigador. Então, o próprio investigador está falando que Bolsonaro não fez nada, que não houve crime, que não houve golpe, que nem houve tentativa, certo? Só para confirmar isso aqui. Os áudios meio que sugerem isso mesmo. E aí o cara vai nessa linha, ele parte de uma premissa falsa, uma premissa vigarista, e sai desenvolvendo todo o texto. Gente, mas não vai dar, né? Não vai colar. É o desespero, é gente chafurdando no esgoto. E aí a figura do inelegível se comprometeu numa entrevista ontem, né? Do lado do advogado dele, é inacreditável. Doutor, olha, francamente, hein? Eu acho que o senhor numa mesa de bar aí, o senhor depois de umas dosezinhas de uísque, o senhor soltaria cada coisa aí para a comunidade jurídica, da inovação que se faz na defesa de um vigarista, de um bandido, de um cara que comete e cometeu múltiplos crimes de altíssima relevância social, né? A criatura disse isso o seguinte, vamos lá, disse o seguinte. Curso em crime de responsabilidade. Tínhamos um problema no Brasil? Tínhamos um problema. Uma parte da estado de sítio? tudo depois da multa. Que eu não pude... Ele estava dizendo, tínhamos um problema no Brasil, né? Estava se discutindo estado de sítio. Qual era o problema que nós tínhamos no Brasil, na época? Você que está me assistindo agora, está aqui no nosso portal, você estava criando algum problema? Alguma pessoa que você conhece estava criando algum problema no Brasil? Podia mais recorrer ao TSE. Se eu recorresse... Ah, sim, o problema foi o seguinte, que os estelionatários quiseram invocar uma fraude na eleição e entraram com recurso, depois que tinham perdido as eleições, para tumultuar o nosso processo democrático, questionar a justiça, ou seja, melar o jogo. Esse era o propósito da ação do PL, uma litigância de má-fé, como a gente diz no direito. Talvez viesse uma multa de 200 milhões de reais. Talvez fosse cassado o registro do próprio partido. Olha, o que nós vamos fazer? Tem alguma maneira? Cavoque a Constituição. Quem está do meu lado. 2015, a Dilma. Aí o cara pensou num estado de sítio para questionar a justiça eleitoral. Ou seja, e aí, gente, eu conversei com vocês sobre um princípio que tem no direito brasileiro. O estado de sítio aqui só poderia ser praticado com comoção grave de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovam a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Não tínhamos estado de guerra nem agressão armada estrangeira. E poderia ter comoção grave de repercussão nacional? Qual era a comoção grave? A comoção grave, quem estava criando era o próprio Bolsonaro, era o bolsonarismo, os próprios golpistas. Eles estavam criando uma comoção nacional para, diante da comoção nacional, tirarem proveito da sua própria torpeza, criando uma quebra institucional. Então, vamos seguir aqui na análise. O Código de Processo Penal brasileiro incorporou um princípio que vem do direito romano, gente, mais de 2000 anos antes de Cristo, que dizia exatamente isso, que ninguém pode utilizar do meio espúrio, do meio corrupto, do meio bandido, do meio imoral, antiético, para tirar proveito próprio. Isso está vedado no nosso ordenamento hoje. Então o Bolsonaro e o bolsonarismo, o clã dele, os lacaios, não poderiam criar um Estado aqui no nosso país que provocasse o estado de sítio para que os próprios golpistas tirassem proveito. Só que diferente do Código Civil e do Código de Processo Penal, do Código Penal, onde há remédios para o cara que está fazendo uso da própria torpeza, depois que se usa a torpeza para uma quebra institucional, você não tem mais como voltar atrás. Então, era também uma estrutura supostamente legal para se dar um golpe no nosso país cuja constitucionalidade não seria mais possível de arguir, porque eles estavam querendo derrubar os ministros todos, eles queriam fechar o Congresso Nacional, queriam torturar pessoas. No final da história é isso que acontece. Ou vocês acham que aquele cara que estava querendo matar o Lula, o Alckmin, e as pessoas que estivessem ao redor, e também o ministro Alexandre de Moraes, que essa gente teria escrúpulos de não continuar com essa sanha homicida, esses terroristas?
Então, o que nós víamos à época era isso aqui, ó, apoiadores de Bolsonaro fazem protesto em Brasília e pedem intervenção militar. Gente, alguém tem dúvida sobre as fotos que ainda estão nas redes aí, pedindo intervenção militar com a cara do Bolsonaro? Intervenção militar, fechem o STF e tal, e vai... Gente, será que isso tudo não aconteceu no Brasil? Aqui o discurso do Bolsonaro foi, ao ser perguntado sobre qual seria o problema a ser resolvido, o ex-mandatário afirmou, tinha insatisfação no Brasil. Sim, a insatisfação que tinha era dele. É dele e do grupelho dele. A coisa ficou tão complicada, e aí eu vou trazer aqui para recordar para vocês, o que aconteceu, o que essa gente queria. Vocês devem se lembrar desse senhor aqui, que provavelmente foi um dos presos depois, no 8 de janeiro, né? Alguém que estava com essa empolgação toda, né? Mas é tétrica a situação, né? Deplorável aqui, uma pessoa, um trabalhador feliz, chorando, emocionado, porque vazou ali, né, um boato que o Bolsonaro teria finalmente decretado o estado de sítio que eles estavam esperando. Vamos acompanhar aqui. Mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. E o Calhorda estava lá arquitetando o estado de sítio, mas ele não tinha declarado não tinha decretado não, tá? Esse aqui foi mais longe. Esse aqui disse qual era o propósito do estado de sítio, a intervenção militar, o que eles queriam fazer com os ministros da Suprema Corte. Vamos conferir. Boa noite, pessoal. Estamos aqui direto de Brasília com o meu amigo lá de Lages, veio junto na com o Evaldo e conseguimos. Fizemos parte dessa. Conseguimos o estado de sítio. Vamos tirar os vagabundos de lá. Conseguimos tirar os 11. Nós fizemos nossa parte, viemos para Brasília. Conseguimos tirar os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Mantemos tudo a cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Meu filho, eu quero te dizer o seguinte, tá? Você foi um trouxa, você foi um otário. E se você foi lá para o 8 de janeiro e estiver preso, você está pagando pela sua ingenuidade misturado com a sua santa vigarice solidária à figura do inelegível. Então, gente, todas essas situações que estão acontecendo hoje, elas são absolutamente devastadoras para o futuro do inelegível. E aí, por mais que eles tentem fazer espuma, não há nenhuma pessoa que tenha um mínimo de senso jurídico que acredite que ele possa escapar legalmente de tudo que está acontecendo. Nem os dois ministros do STF, os dois bolsonaristas, vão ter coragem de dar um voto diferente diante de tudo aquilo que está sendo levantado agora. A nossa cobrança e o nosso olhar agora tem que recair sobre o senhor Paulo Gonet, porque já tem o inquérito da Joias que ele já poderia ter disparado, ele ainda não disparou. Porque isso aí a Polícia Federal já adiantou, ele mandou fazer diligência, já deve estar voltando para ele poder apresentar a denúncia. Esse negócio de juntar esse pacote todo para oferecer uma denúncia só se fosse para fazer um negócio absolutamente técnico, sem nenhum tipo de escapatória. A nós todos resta fazer cobrança, mas eu acho que o senhor Paulo Gonet já deve estar sentindo um pouco de vergonha de ver essas coisas todas surgirem e de estar na mesma situação que ficou o senhor Augusto Aras. O senhor Augusto Aras não tinha o menor pudor de ser apontado como uma figura que estava protegendo essa Orcrim que está sendo exposta agora. Agora, se o senhor entrar pelo mesmo caminho, aí, de fato, o Brasil tem um problema muito maior do que a gente poderia imaginar. Mas o mandato do Procurador-Geral da República vai até setembro. E aí a situação fica no colo do Presidente da República. O que é que ele vai fazer quando ele tiver a possibilidade de indicar o novo Procurador-Geral da República? Aí a gente vai ter que mudar o nosso foco e cobrar também, de uma forma muito séria, a escolha do Presidente da República para esse cargo fundamental para a história do nosso país. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço. Filas estão andando, por mais que muitas pessoas não acreditem. Vamos seguir em frente. Um grande abraço, até lá. Tchau.